Querido Deus, neste momento abriremos a Tua Palavra e pedimos a Tua ajuda para entender o que o Senhor deseja de nós. Hoje ouviremos sobre os perigos que nos assaltam, as estratégias que o mal utiliza para nos levar à apostasia e nos afastar do Senhor e da verdade. E o que pedimos é que o Senhor nos ajude a ter essa clara percepção do quanto é necessário a gente confiar, acreditar na Tua Palavra. E é no mérito do Senhor Jesus que suplicamos sempre, para a Tua honra e glória. Amém. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 14. Provérbios 14, o verso 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, certo, correto, mas o fim dele é caminhos de morte. Vocês sabem que a mentira, embora ela seja mentira, ela tem o poder de enganar. A mentira funciona. Não é porque é a mentira que você talvez deva agir de maneira indiferente quanto a ela. Embora seja mentira, ela funciona. Funcionou no céu e funcionou no Éden. Mas por que a mentira funciona? Uma vez que nós somos tão inteligentes. Você se considera uma pessoa inteligente? Não? Sim? Todos nós somos inteligentes. Você se considera uma pessoa racional? Sim? Todos nós somos racionais. Você se considera uma pessoa intelectual? Todos nós somos intelectuais. Alguns um pouco menos, talvez, e outros um pouco mais, mas todos nós somos inteligentes, racionais e intelectuais. Mas por que a mentira tem o poder de enganar, de persuadir, de seduzir, sendo que nós somos inteligentes, racionais e intelectuais? Como isso é possível? Como? Aqui Salomão escreveu que há caminhos que ao homem parece direito. Mas ele poderia ter usado, de repente, uma palavra um pouco diferente. Ele poderia talvez ter falado assim: há caminhos que para o homem é certeza absoluta que são caminhos direitos, mas que o fim é o de morte. Ele poderia ter usado essa expressão, porque tem pessoas que quando ouvem a mentira, são até capazes de dar a vida pela mentira. No Éden, por exemplo, quando Satanás, se usurpando de um animal, pretendeu dialogar com Eva, Satanás sabia que Eva era uma mulher inteligente.
Satanás sabia que Eva era uma mulher racional. Satanás sabia que Eva era uma mulher intelectual. O mesmo também Adão. Então ele sabia, ou provavelmente ele subentendia, que Eva não daria atenção para ele. Porque diz a revelação que o casal havia sido orientado no Éden quanto ao conflito que iniciou-se no céu e quanto ao perigo, a área de risco existente em torno daquele fruto proibido. O único local no Éden onde Satanás tinha acesso, podia transitar, era no fruto proibido. O único lugar no Éden. E era também o único lugar em que Adão e Eva não deveriam se aproximar. E sempre a primeira ordem é essa: não se aproximem. Nunca a primeira ordem é coma do fruto. Não coma do fruto. Sempre a primeira ordem é não se aproxime. Não fique próximo. Esta é a primeira. Para que a possibilidade de ser tentado seja afastada. Então Satanás sabia, observe bem, Satanás sabia que ele precisava primeiro, antes de qualquer coisa, ele precisava de uma estratégia para provocar um diálogo. Porque ele sabia que Eva era um ser inteligente. Adão era um ser inteligente. Então, primeira coisa, ele precisava criar uma maneira de conseguir dialogar. Essa era a primeira estratégia. Por exemplo, se ele chegasse lá e dissesse assim: foi assim que Deus disse, desse fruto aqui não é para comer? Talvez, pela expressão não ser contraditória, chocante e polêmica, talvez ela não estaria nem aí com a colocação dele. Talvez ela ignorasse, tipo, olhar. Mas como ele disse, é assim que Deus falou, não é para comer de nenhum fruto. Aí, quando ele falou isso, veja, despertou uma crise, despertou uma polêmica, uma contradição, e agora sim, ela foi impulsionada a querer ser, naquele momento, a advogada de Deus. Imagina o seguinte, eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, quando estava na escola. Se alguém falasse qualquer besteira lá sobre você às vezes não estava nem aí. Que vem de baixo não me atinge, como diz, né? Muita gente. Eu sei. Mas se alguém, veja bem, alguém te ofende, fala qualquer coisa a seu respeito assim, às vezes você não estava nem aí. Mas quando a pessoa falava assim: a sua mãe é uma bruxa. Pronto, agora você arregaça as mangas. O que você falou mesmo? Não é assim que acontece? Não. Pode falar de mim, mas falou da minha mãe, aí arregaça as mangas e vai para a briga. Não é assim? É mais ou menos a história. No Éden, Satanás sabia que ele primeiro, antes de qualquer estratégia, precisava criar um diálogo, porque ele estava lidando com um ser inteligente, racional, intelectual. E quando ele conseguiu iniciar o diálogo, provocar o diálogo, agora ele parte para uma segunda estratégia. Antes da segunda estratégia, como eu estava dizendo, Eva pretendeu ser advogada de Deus e disse: não, pera aí, não vai falar besteira aqui perto de mim não, porque eu fui testemunha ocular, os meus ouvidos ouviram muito bem e Deus não falou isso. Está levantando falso testemunho. Deus disse que é só desse fruto aqui que a gente não podia tocar e nem comer, porque se comesse dele certamente morreríamos. Era tudo que o diabo queria, uma oportunidade. Era tudo que o diabo queria. Ele queria
que Eva entrasse numa área de risco. Área de risco. Lembra da expressão de Pedro quando ele falou assim, que o diabo está ao vosso derredor? Para fazer o quê? Existe uma outra versão que diz o seguinte, que o diabo está ao seu encalço, à sua espreita, aguardando uma oportunidade. Ouviram? Há uma versão que diz isso, que o diabo está no seu encalço o tempo todo, o tempo que precisar, esperando, aguardando apenas uma oportunidade, que seja pequena, mas ele está esperando uma oportunidade. Bom, a oportunidade apareceu. Eva deu espaço. E quando ela deu espaço, quando ela iniciou o diálogo, e o propósito de Satanás era justamente esse, estabelecer essa comunicação, esse diálogo. Esse era o primeiro desafio. O primeiro desafio foi alcançado. Então agora ele vem com a segunda estratégia. E qual é a segunda estratégia? Semear a dúvida. Agora ficou fácil, criou o diálogo, agora ele pode argumentar, agora ele pode ter a atenção dela para justificar, argumentar, contrapor, estabelecer uma retórica, já que uma vez que ela é um ser inteligente. E como ele sabe que nós somos inteligentes, é assim que ele faz. Ele razoa com seu entendimento. Satanás, ele discursa, ele aparentemente evidencia, prova, aparentemente ele coloca debaixo da lente do laboratório para provar para você algumas coisas com o objetivo de semear dúvida. Com este objetivo, semear a dúvida. E como é que ele então razoou, como é que ele estabeleceu, como que ele... Sim, depois de ter atraído a atenção de Eva, como então ele conseguiu inserir a dúvida? Como ele conseguiu estabelecer esse conflito no psique de Eva, no cognitivo de Eva? Como ele conseguiu colocar em conflito aquilo que estava tão nítido, tão claro, quanto a verdade e quanto a palavra de Deus? O objetivo é semear dúvida. E quando ele começou a argumentar, ciente de que Eva processaria a informação por ser uma pessoa inteligente, qual foi o argumento que ele usou para semear a dúvida? Quando Eva disse que Deus havia falado que comesse daquele fruto certamente morreria, ele disse: certamente não morrerá. Até aí tudo bem, sem conflito, sem problema. Talvez Eva tenha dito: bom, Deus disse que morre, você disse que não morre. Deus falou que morre, você está dizendo que morre, mas eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Então o diabo talvez tenha falado assim: e se eu provar para você que não morre? E se eu provar para você que Deus é mentiroso? Se eu provar para você que Deus não foi honesto com a sua inteligência, com a sua capacidade? Se eu provar para você que Deus não foi honesto, justo com a sua racionalidade e intelectualidade? Como? Então a serpente foi lá e deu uma mordidinha no fruto. Depois de ter dado uma mordidinha, virou para Eva e disse: e aí? E aí? Morri? Isso já começou a gerar o conflito. Morri? Os neurônios começaram a
a entrar em parafuso naquele momento. A racionalidade, o ato de pensar, entrou em conflito. E ele ainda disse assim: e tem mais, não para por aí. Quando eu provo para valer. Além de não ter morrido, eu ainda estou falando. Eva, usa a sua inteligência, usa a sua racionalidade, usa o seu saber, o seu conhecimento e me diga: você já viu alguma vez um animal falar? Ela então, naquele momento, ficou com dúvida, porque ela nunca viu um animal falar. Ele disse: está vendo? Sabe por quê? Tudo isso? Esse fruto, Eva, é mágico. Eva, esse fruto dá prazer. Eva, esse fruto deixa você no céu, cria êxtase. Eva, esse fruto dá alegria, dá felicidade. Eva, esse fruto está cheio de coisas maravilhosas. Eva, é por esse caminho, é aqui. Muito dinheiro, fama, reconhecimento, poder, riqueza, felicidade. Mas sabe por que Deus proibiu vocês de comerem? É porque Ele quer privar você do que a vida tem de melhor. Deus está privando vocês do ideal, do fantástico, do incrível, do maravilhoso, do estupendo, do prazer. Se você comer desse fruto, você vai ser como um Deus. Como um Deus. E Eva então ficou com dúvida se acreditava em Deus ou no diabo. Porque aparentemente o diabo prova que tem razão e que Deus está errado. É sempre assim. Aí vem a terceira estratégia. Agora precisa de um empurrão. Porque a dúvida é o meio caminho. Porque a dúvida é o caminho. Porque quando se semeia dúvida, você perde a estabilidade. A dúvida deixa você fragilizado, psicologicamente, mentalmente, cognitivamente, confuso. A dúvida coloca você num estado de fragilidade. E por isso a dúvida é essencial nesse conflito. Agora que Eva estava com dúvida, em outras palavras, fragilizada, agora o diabo entra numa terceira estratégia. Ele tenta oferecer algo melhor. É isso que eu acabei de falar. Eva, você vai ser uma superstar. Imagine, você vai deixar de ser uma raça inferior para ser uma raça superior. O que está em jogo aqui é o seu futuro. O que está em jogo aqui é a sua realização, os seus grandes sonhos. O que está em jogo aqui são os prazeres da vida. Que mal existe em sentir prazer na vida? O que está em jogo aqui é a sua felicidade, a sua concretização da sua realização. Você será como um Deus. E agora, no estado de fragilidade, Eva se encanta com a proposta e se rende. E nisso cria-se uma coisa que não existia
nos seres humanos é Adão e Eva antes do pecado. Estabelece o medo, a desconfiança. Onde existia apenas confiança em Deus plena, absoluta, ilimitada, agora existe o quê? O medo e a desconfiança. É assim que Satanás faz no dia a dia. Ele primeiro fica atento. Ele não sai do fruto da árvore da vida. Ele atrai você até o fruto proibido. Por isso que eu falei aqui mais no começo, que nós temos que evitar a área de risco. A área de risco. Não é evitar o pecado. Você não tem que evitar o pecado, você tem que evitar a possibilidade de ser tentado pelo pecado. Um dia perguntaram para mim um assunto que é bem polêmico, e perguntaram assim para mim: pastor, a gente pode ou não pode vencer o pecado? Os perfeccionistas dizem que pode. A minha opinião sobre isso é a seguinte: nós não podemos vencer o pecado. É a minha opinião. Como assim? Não entendi. O nosso dever não é vencer o pecado. O nosso dever é evitar a possibilidade de ser tentado. Tem muita gente se arriscando, entrando no terreno enfeitiçante do pecado. Como não espera ser vencido pelo pecado? Se você vai lá e entra no terreno encantado do pecado. Se o Anderson Silva chama você para a briga, o que você vai fazer? Vai subir no ringue? Vai subir no ringue? É isso que muita gente está fazendo. É isso que muita gente tem feito e por isso são vencidos pelo pecado. Porque se arriscam, se aventuram a viver quase que acasalado ao pecado. E como que vai ser vitorioso contra o pecado desse jeito? Não tem como. Porque José saiu correndo? Porque era uma situação de risco. Por isso ele saiu correndo, porque era uma situação de risco. Observe bem o que eu vou dizer. Aqui é a área de risco. Se aqui é a área de risco, o que eu tenho que fazer? Ficar o mais distante, o mais longe possível da situação de risco. Mas tem gente que é assim: bom, tudo bem, se o risco está lá, por que eu não posso ficar aqui? Outros dizem assim: se o risco está lá, por que eu não posso ficar aqui? Outros ainda dizem: se o risco está lá, por que eu não posso ficar aqui? E outros ainda dizem: se o risco está lá, por que eu não posso ficar aqui? E outros ainda dizem: se o risco está aqui, por que eu não posso vir até aqui? Estou entendendo o que eu estou dizendo? Como vencer o pecado se as pessoas ficam se arriscando a viverem nas margens, nas beiras do pecado? Como? Como? Me diga, como? É possível? Não é possível. A primeira ordem é ficar longe, distante. Esta é a primeira ordem. Se você tem algum problema com algum pecado oculto, se você tem algum problema que precisa ser abandonado, algum pecado que precisa ser extirpado da sua vida, o que fazer para que ele fique bem longe de você? É por isso que no curso Como Deixar de Fumar, a gente fala para as pessoas que estão deixando de fumar: fique longe das pessoas que fumam. É simples, para que a dificuldade não seja intensificada. É por isso que a gente fala para os homens: você tem problema
sexual, de compulsividade, pare de ficar vendo pornografia. Pare de ficar olhando para as pernas das mulheres que passam na rua. Pare de ficar assistindo filmes que provoquem as ideias, os pensamentos. Pare. Qual é a sua árvore? Qual é? A ordem de Deus fique longe dela. Fique longe dela. O pecado não existe para você ir lá e dar um de bonzão e dizer: eu venci o pecado. Não. O pecado não se vence, o pecado se evita. O pecado não se vence, o pecado se evita. A possibilidade de ser tentado precisa estar bem longe de nós, o mais longe possível. Mas muita gente se aventura a vir até a ponta, porque ele pensa assim: tudo agora é pecado, nada pode, e tenta viver nos limites da terra desse mundo, desse mundanismo. É aquele tipo de pessoa que quer ir para o céu, mas quer aproveitar o máximo que o mundo oferece, e por isso vai viver na fronteira do pecado. Uma vez algumas adolescentes chegaram para mim, quando eu era ancião de igreja, e disseram assim, perguntaram para mim: pastor, a gente pode ir no sábado à noite lá na praça? A praça era um local onde tinha praticamente uma discoteca assim ao ar livre, né? Tipo um arco, paredão, com cachaça, com mulher e homem. Era uma bagunça naquela praça. Era um negócio ao ar livre. Aí eu disse assim para elas, que não é conveniente, por causa das pessoas que estão ali, das músicas que elas estão ouvindo ali, da influência de colegas que elas conhecem, né, estarem ali também, e etc, etc, etc. Aí essas 3 adolescentes, então, inclusive eu até perguntei assim para elas, antes de dar a resposta: vocês querem que eu dê uma resposta verdadeira, mais ou menos verdadeira, ou mentirosa? E claro, elas disseram: não, verdadeira. Tudo bem, aí eu falei o que eu pensava. Só que quando eu dei essa resposta para elas foram procurar uma segunda opinião. Só que foram procurar opinião com alguém que tinha o pensamento contrário. E essa pessoa, que também era da igreja, falou assim para elas: que é isso? Agora a vida é só ficar em cima de Bíblia? Eu não falei nada disso. Agora o negócio é ficar só em cima de Bíblia? Não, que isso? Pode sim, vai se divertir um pouco, não vai fazer nada de errado lá, só vai passear. Resultado: as 3 saíram da igreja, porque arrumaram um namorado lá, que não tem princípios, não tem valores. Outra ficou grávida, e a outra, por causa da influência de um mundo que não é espiritualmente positivo, perdeu o desejo, o prazer de estar nesse universo espiritual de Deus. As 3 estão fora da igreja. Como vencer o pecado desse jeito? Quando a gente compartilha fluidos com Ele, compartilha amizade com Ele. Impossível, não tem como. A única maneira de você não cair no pecado é ficando longe da possibilidade de ser tentado. A primeira estratégia de Satanás, para encerrar, a primeira estratégia dele é trazer você para a área de risco, colocar você, inserir você na área de risco, para que ele possa dialogar com a sua racionalidade, com a sua inteligência, com a sua criatividade. Já que muitos de nós se acham muito inteligente, até demais, né? E acha que pode dialogar com o diabo, que não vai ter problema nenhum. Acha que pode se aventurar numa área de risco, que não vai cair em nada. Irmão, você pode ter 100 anos de idade, você ainda absorve experiências. Se a linguística influencia a gente, imagina a
as coisas negativas, o mau caráter. Imagina. As filosofias diferentes, o pensamento diferente. Então, encerrando, a primeira estratégia é atrair você para uma área de risco. Segunda estratégia, dialogar com você para semear dúvida, porque é através da dúvida que você estará fragilizado. E terceiro, ele faz uma proposta aparentemente melhor. Aparentemente melhor. E a minha conclusão é a seguinte: confie em Deus. Mesmo que você tenha que sacrificar muitas coisas na vida, confie em Deus. Confie em Deus, mesmo que você tenha que sacrificar sonhos que estão acalentados no coração. Confie em Deus, mesmo que você tenha que derramar um pouco mais de lágrimas. Confie em Deus, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Confie em Deus, mesmo no meio do desespero. Confie em Deus, mesmo quando o mundo está para desabar sobre a sua cabeça. O meu sobrinho, Giovanni, é adventista. E sábado ele deu uma notícia para a gente que deixou a gente muito feliz. Ele fez a inscrição para o Enem e colocou lá sabatista. E por algum motivo o sistema não confirmou. Ele se desdobrou para conseguir fazer a prova ainda como sabatista, mas as portas se fecharam todas para ele. Não, não, não e não. Ele estava voltando embora para casa e no caminho gravando os áudios do WhatsApp para mim dizendo: tio, eu sinto como se tivesse tirado um fardo dos meus ombros. Eu precisava e queria muito fazer esse Enem, mas eu escolhi ser fiel a Deus. Escolhi ser fiel a Deus. Deus honra quem é fiel. Mesmo que você tenha que dar um passo para trás, por causa de sua fidelidade, o que você não sabe é que depois Deus vai ajeitar as coisas para você dar 3, 4, 5 pulos de uma vez para frente. Essa é a diferença. Onde foi parar José por ter sido fiel a Deus? Governador do Egito. Nem ele sabia. Nem ele sabia que ia parar lá. Nem ele sabia. Confie em Deus. Confiança sem limites em Deus. Que Deus te abençoe.